Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, participar do centro de estudo de vocês. Um belo programa para segunda à noite, né? Vir aqui, ficar até 9 horas, até 10h30, né? Que foi autorizado ficar hoje, né? Brincadeira, né, pessoal? Recebi o Gustavo, que é lá do escritório maçom, que por acaso é meu irmão, conversou comigo, falou a respeito das questões que algumas empresas possuem em relação ao NR12, que é relacionado a máquinas e equipamentos. E, a princípio eu ia falar somente da NR12, depois ele comentou sobre NR18, que é a construção civil, e 35, que é trabalho em altura, e pediu para vir aqui conversar com vocês. Qual que é a ideia que eu vou tentar fazer dessas 3 normas? São normas muito extensas, exceto a 35. A 12 e a 18 são muito grandes. Nesse período de tempo não dá para a gente aprofundar muito em alguns temas. Algumas coisas podem ficar que eu não tenha colocado. Eu tentei colocar aquilo que é as maiores dúvidas que as empresas possuem. As maiores questões que muitas vezes as empresas não investem e que é a primeira coisa que os fiscais, os auditores fiscais do Ministério do Trabalho acabam observando. Então a ideia é a gente tentar ir direto nos problemas que as empresas possuem e que vocês vão trabalhar junto com essas empresas. A ideia de trabalhar foi essa. No final, eu deixei meu e-mail, meu telefone. Caso tiver alguma dúvida, quiser mandar por e-mail, alguma coisa, dentro do possível eu vou respondendo, vou tirando essas dúvidas. Acho que é legal essa interação. Já deixo claro que não dá para tirar todas as dúvidas dessas 3 NRs por questão do tempo. Mas a ideia é a gente focar nas questões principais. Se tiver alguma dúvida, pessoal, levante a mão, podem perguntar, pode parar. Acho que fica melhor a dinâmica do que deixar mais para o final, ou também, caso a pessoa quiser perguntar no final. Mas não tem problema nenhum levantarem a mão, fazer uma pergunta, dentro do possível a gente vai respondendo. Aqui eu coloquei um pouco da minha informação. Aqui no final, tá? Eu sou docente lá em Jabuticabal há um pouco mais de 3 anos. Eu estou lá de terça a sexta, dou aula nos cursos da área de segurança do trabalho e meio ambiente. Consegui mudar meu horário, a questão de alguns meses, para ficar com a segunda-feira aqui em Franca, que eu dou algumas ideias de trabalhar com consultoria. Aí o pessoal brinca, você só dá aula, você não trabalha, né? Geralmente o pessoal brinca com o professor, né? Fala que ele só dá aula, não trabalha, é uma coisa que às vezes eu escuto. Por enquanto eu não trabalho, eu só dou aula, mas a minha ideia é trabalhar com consultoria na área de segurança. Aí eu fiz o técnico de Franca, na engenharia, depois as 2 especializações. Foi essa minha formação. Para eu começar, eu não vou direto nas normas. Eu acho que é importante a gente fazer uma geral em relação à segurança do trabalho, uma coisa bem rápida para a gente contextualizar, pegar alguns conceitos da segurança do trabalho que eu acho importante. Aqui eu coloquei algumas áreas correlatas em relação à segurança. Porque muitas das vezes, eu acho que esse problema que vocês têm muito com os clientes de vocês é achar que segurança do trabalho é um papel. Eu preciso do PPRA. O que é o PPRA? É um documento que, na verdade, eles acham que é um papel que eles vão guardar na gaveta. E se o fiscal chegar, eles vão mostrar esse PPRA para o fiscal e pronto, resolver o problema. Só que esse documento tem que estar de acordo com o que está lá na empresa. Com a máquina que ele tem, com o trabalhador que ele tem, se o cara usa EPI, se tem a ficha de EPI, enfim. Uma série de situações que a empresa tem que seguir, só que ela acha que é um documento. Veja as áreas que nós temos que estão relacionadas à segurança do trabalho. A gente começa com o RH, que é com vocês. Muitos problemas da saúde e segurança a gente pode resolver não contratando o cara. Na hora de você selecionar o perfil da pessoa, eu digo perfil físico muitas vezes. Se você vai ter que trabalhar com movimentação de carga, por exemplo, ou um trabalho mais pesado, você não pode contratar uma pessoa forte igual eu. A pessoa não tem perfil. Com 3, 4 meses ela vai ter um problema na coluna. Aí o cara da empresa fala assim, nossa, mas o cara é mole. Aí você contratou uma pessoa de 60 quilos para movimentar a carga de 50, 30 quilos. E às vezes na hora da contratação, além de escolher o perfil errado, não faz os exames. Eu esqueci que tem uma. Não faz os exames que está dentro da área da medicina. Pega o cara e põe dentro da empresa sem analisar o que ele tinha antes. Pode ser que ele tenha esse problema na coluna, não por causa da atividade dele, porque ele já veio com um problema anterior. Só que a empresa fez exame funcional correto. Como são os exames feitos? É o estilo Chico Xavier. O médico chega, pergunta para a pessoa se ela tem um problema,
Pergunta se ela tem uma doença, né? Que é uma coisa sensacional. Você é o médico, né? Você tem que me falar, você não pode falar os sintomas. O médico muitas vezes nem mede a pressão, em alguns casos ele mede a pressão, muitas vezes ele nem olha, por isso que eu falo que é o estilo Chico-Xavier. Ele está com a cabeça baixada, pega o nome da pessoa e põe apto, e põe o cara dentro da empresa. A partir do momento que o cara entrou na empresa, tem problema na empresa. Acabou. Se ele tem problema na coluna anterior, a empresa não tem como provar. Por quê? Porque ela achou que o que ela precisava era a asa do cara. Ela achou que ela precisava era só um documento, um papel, sendo que ela precisa do PCMSO, que é um programa com várias atividades, com vários exames que devem ser colocados em práticas e ela acaba não colocando. Eu peguei alguns exemplos aqui, não vou entrar em todos pela questão do tempo, mas a gente tem que entender, e acho que eu entendo que às vezes vocês passarem os clientes de você é difícil porque ele está pensando o seguinte: quanto que eu tenho que pagar para resolver esse problema? A gente tem que entender a segurança do trabalho como algo complexo, que envolve várias áreas e que muitas vezes os clientes, as empresas pensam em duas situações: qual que é o papel que eu vou resolver esse problema e quanto que eu vou gastar com isso. Na verdade, tem que pensar em investimento. Óbvio que para mim falar que isso da área é uma coisa bonita e tudo mais, vocês conseguirem isso junto ao cliente de vocês é uma situação complicada. E dentro da segurança, só para a gente finalizar essas áreas que trabalham em conjunto, uma das coisas mais difíceis que tem que trabalhar dentro da segurança, que eu não coloquei aqui, que não cabe, é segurança comportamental. O que é isso? Analisar o comportamento da pessoa para você tentar mudar a postura dele. Quem de vocês, ou algum conhecido, ou algum amigo tentou ou parar de fumar, ou tentar mudar os hábitos alimentares, ou parar de beber? O quanto é difícil. Porque você vai mudar um hábito que você faz frequentemente. Você fazer o trabalhador usar um EPI muitas vezes é a coisa mais difícil do mundo. Porque o cara fala: você não fez isso? O cara trabalha em altura, pendurado a 20, 10, 15 metros, ele tem o cinto, ele não trava o cinto, não põe o talabarte lá. Aí você vai falar com o cara, fala: não, mas faz 20 anos que eu faço isso. E aí o cara não muda. Então, pensando nessa dificuldade que tem com os trabalhadores no dia a dia, imagina com o cliente de vocês. Essa dificuldade vocês vão ter. Porque o cara fala: mas isso não faz nada, não acontece nada, faz 10 anos que eu tenho empresa, isso é bobagem, o trabalhador não precisa dessa proteção, não precisa fazer isso. Então, acho que essa introdução, para a gente entender os conceitos de uma maneira geral, que é uma área com várias atuações, é importante. Mas eu sei bem do cliente, qual é a ideia do cliente, qual é a ideia do empregador, quanto que eu gasto para isso. Ele não pensa em investimento, ele pensa num problema. Peguei alguns dados aqui para mostrar o quanto o Brasil perde com essa questão de não investir em saúde e segurança. Aqui são os números de acidentes do Brasil, esse é o último ano, esse é o anuário do INSS que tem essas informações. Mais de 700 mil em 2013, porém o número é muito maior, porque tem muitos acidentes, a grande maioria, na verdade, não são notificados. A empresa não emite a caixa. Às vezes são pequenos acidentes que deveriam ser notificados, deveriam ter preenchido da caixa, acabam não fazendo. Número de óbitos, o último dado que o INSS liberou foi de 2010, não sei por que eles pararam de liberar, acho que estava ficando números muito feios, né? E sem contar que isso aqui também tem muitas mortes que não chegam a ser notificadas, porque pode ser um trabalhador que nem tinha nem registro, às vezes é um acidente de trajeto que não é considerado acidente, deveria ser considerado um acidente, tem todos esses fatores. E aqui, número de casos de invalidez. Então a gente pega a quantidade de pessoas, a idade que elas deveriam trabalhar, deveriam contribuir para o crescimento do país, deveriam contribuir para o INSS, que tem um rombo gigantesco, e agora eles estão querendo modificar, cortando a aposentadoria de algumas pessoas, enfim, tudo mais. Então, pensando como um todo no país, a falta de investimento gera um custo muito grande. Para o cliente de vocês, ele vai pensar só uma coisa: quanto que ele vai ter que pagar de indenização se uma pessoa morrer, se uma pessoa for acidentada? O número de casos de ações trabalhistas, e aí nem estou falando questão de acidente, de insalubridade, periculosidade, cresce a cada dia. Cada dia mais. E vocês sabem, talvez até melhor que eu, vocês trabalham totalmente voltado ao trabalhador. Muitas vezes, aquilo que acontece na ação judicial, o que ele conta
na ação não é o que acontece na empresa, é uma mentira. Ele monta uma peça, onde ele combina com o colega dele e na justiça do trabalho, onde um é testemunha do outro. A empresa tem documento para provar o contrário? Não, porque ela acha que o documento tem que ficar na gaveta, ela não tem ordem de serviço, ela não tem ficha de entrega de EPI, ela não tem nada. A palavra do trabalhador na justiça do trabalho está valendo. A empresa muitas vezes perde muito dinheiro pela falta de controle dela. Isso é um fato. Eu, como prevencionista, penso na questão da saúde das pessoas, na integridade física das pessoas e das famílias que ficam. O empresário, ele vai pensar o quanto ele vai gastar. O número de indenizações, o número de ações de insalubridade e periculosidade tem aumentado muito. Isso é prejuízo para as empresas. Então aqui, antes de chegar nas NRs, onde que começa a falar de saúde e segurança do trabalho? Lá na CLT, artigo 157, o capítulo 5 fala da segurança da medicina do trabalho. Um dos pontos que eu queria colocar aqui, só para a gente entender, e para vocês passarem para os clientes, é esse item aqui, ó. Cabe às empresas, artigo 157, artigo 158, cabe aos empregados. Então, da mesma forma que os donos das empresas têm responsabilidades em relação à questão de saúde e segurança, os trabalhadores também têm. Mas a partir do momento que a empresa não cumpre o papel dela, qual que é a chance dela cobrar o trabalhador? É zero. Então, começa lá. Cumprir e fazer cumprir a norma de segurança, porque muitas das vezes a empresa tem vários documentos, ela tem até um pequeno sistema de gestão, alguma coisa que esteja no princípio de funcionar, mas ela perde a ação. Cumprir e fazer cumprir. A empresa tem que obrigar o cara a usar a API. E aí, na minha cabeça, isso é um absurdo. A gente tem que falar para o trabalhador, falar, se você não usar, você vai ficar surdo. Se você não usar, você vai ter um problema no pulmão. É uma coisa bem inteligente do brasileiro, né? Muitas vezes o cara trabalha na empresa e ele deixa de usar o protetor, ele só usa quando o técnico de segurança passa, ele acha que ele está arrasando, né? Ele acha que ele está enganando o técnico, enganei o patrão não vai ficar surdo. Para vocês terem ideia, o quanto que os riscos ambientais, as condições inadequadas causam problema, não sei se vocês já ouviram isso, e é comprovado cientificamente. Exposição ao ruído para o homem, a médio e longo prazo, em algumas situações, pode causar até impotência sexual. Isso não é lorota de professor de segurança do trabalho, não. É comprovado, sem contar o estresse, nervosismo, aquele zumbido que a pessoa tem no ouvido. Eu estou falando de um risco, que é o ruído, que é o mais comum dentro das empresas, que o trabalhador, muitas vezes, tem um protetor auditivo e ele põe só na pontinha, que não resolve o problema. Quantos outros problemas de saúde esse cara vai levar para o resto da vida? Quantos problemas de saúde o cara vai ter lá com 60 anos, uma parte do pulmão dele não está funcionando? Porque ele ficou aspirando agentes químicos durante anos e anos e achando que era vantagem, porque depois eu vou entrar com a ação da justiça pedindo insalubridade. Não vai gastar o dinheiro, né? Não vai dar com saúde para aproveitar. Esse é um dos outros problemas que nós temos também quando a gente fala da obrigação dos trabalhadores. Então, as empresas têm as obrigações, os trabalhadores têm as obrigações. Porém, a CLT não detalha como. Eu peguei aqui a seção 11 e fala de máquinas e equipamentos, que é o primeiro item que eu vou falar. Por exemplo, as máquinas e equipamentos devem ser dotados de dispositivos de partidas e paradas e outros que se fizerem necessários. Quais seriam esses outros? Se a gente pegar somente pela CLT, a gente não vai conseguir colocar em prática isso nas máquinas existentes, porque não detalha. Então, para detalhar, foi criado em 78 as normas regulamentadoras através da portaria 3.214. A partir daí, na época, eram 28 normas regulamentadoras, começou-se a detalhar a maneira de se trabalhar dentro das empresas nos mais variados temas. Onde basearam as normas regulamentadoras? Eu tenho uma boa notícia, foi baseada numa norma americana, que está dentro da CGIH, que é a Agência Americana de Higiene Ocupacional, que é uma das áreas de segurança que eu mostrei, que é os levantamentos ambientais que tem que fazer. De ruído, vibração, calor, poeiras, enfim, todos os agentes que prejudicam os trabalhadores. Elas foram baseadas na lei americana, só que tem um problema, na lei americana de 77. A CGIH lá, todo ano, ela atualiza as informações.
Nós no Brasil não atualizamos todo ano. Na verdade, a gente nunca atualizou. Então, muitas vezes, alguns agentes que estão lá na legislação deveriam ter sido mudados ou deveriam ter sido excluídos, porque a base que a gente utilizou, que é a legislação americana, muda todo ano, o nosso não. Então, muitos limites de tolerância existentes, por exemplo, agentes químicos, não protegem o trabalhador. Mesmo cumprindo a legislação, pode ser que o trabalhador a longo prazo tenha uma doença. Então, por mais que nós tenhamos uma legislação ampla sobre algumas áreas, sobre outras ainda precisam ter algumas atualizações. E quem monta as NRs? É a famosa comissão tripartite. Comissão tripartite formada pelo governo, que é o pessoal do Ministério do Trabalho e de outras áreas, de outros ministérios, dependendo do assunto, representantes dos empresários, representantes dos trabalhadores. Então, toda vez que for ter alguma modificação, uma criação de uma nova norma regulamentadora, porque hoje nós temos 36, ou seja, outras normas foram criadas depois de 78, por exemplo, a NR35, que é trabalho em altura, ela ficava dentro da NR18, que é construção civil, ou seja, uma coisa óbvia, não tem trabalho em altura somente na construção civil. Aí criou-se uma norma regulamentadora específica para trabalho em altura, assim como específica para trabalho em espaço confinado. Vou pegar uma água aqui, pessoal. E dentro dessa comissão tripartite é como se fosse uma guerra. Por quê? Os interesses dos empresários nunca serão os mesmos dos trabalhadores. Aí fica uma briga e o governo no meio de campo ali para ver de que lado ele vai tentar intermediar de acordo com o interesse. Então, toda vez que vocês verem, tem a NR33, espaço confinado, que é uma mais recente, esse pessoal aqui, os empresários contratados, profissionais da área, que entendiam sobre o espaço confinado para colocar as situações que deveriam ser seguidas de acordo com os interesses dos empresários, as centrais sindicais, a mesma coisa, e o governo ali intermediando. Ao fim, há uma votação, um novo texto é aprovado, que é uma nova norma regulamentadora que está em vigência. Ou seja, uma nova norma regulamentadora que todo mundo vai ter que cumprir. Essa comissão tripartite só faz normas regulamentadoras novas? Não, ela pode modificar. Foi o que aconteceu com a NR12. Ela teve uma modificação e com essa modificação de 2010, que a gente já vai entrar, acabou obrigando as empresas a colocarem uma série de barreiras de controles para evitar acidentes com os trabalhadores. Aqui são as NRs, né? Nós temos algumas que são específicas, por exemplo, NR18 que nós vamos falar, fala só de trabalho em construção civil. Porém, tem algumas que são básicas para todas as outras, que basicamente todas as empresas de todos os ramos devem seguir. Disposições gerais que falam de ordem de serviço. Ordem de serviço é uma coisa sensacional, é uma coisa necessária das empresas, e a maioria não leva isso em consideração, porque ordem de serviço é o documento que vai mostrar o trabalho que o cara vai executar na empresa. Ele tem autorização para utilizar um torno, vai ter que estar lá na ordem de serviço dele. Ele está autorizado a operar empilhadeira, está na ordem de serviço dele. Por que isso é tão importante? Quando a gente entrar e falar de máquinas e equipamentos, o cara que não tem treinamento, ele não foi orientado nos riscos, vai lá e opera uma máquina. Sem autorização sofre acidente. Se a empresa tiver como provar por A mais B que na ordem de serviço desse cara ele não estava autorizado, ela tem chances de conseguir uma vitória na justiça. Mas ela tem alguma coisa? Se na ordem de serviço do trabalhador tiver quais EPIs ele precisa utilizar, ela tem condição de dar advertência para o cara. Porque você tem um documento que ele assina e você tem como mostrar. Você tinha que usar a bota, você tinha que usar o protetor, você tinha que usar o respirador, só que você não está usando conforme a gente passou na sua ordem de serviço. Então, essa NR, por exemplo, está sendo discutida para ela ser alterada. Então, lá a comissão tripartite está trabalhando para ela ter uma modificação. Já tem uma prévia, e ali outra coisa que eu acabei não explicando. Ela vai para a consulta pública. Obrigado, viu?
ela vai para consulta pública. Então, se vocês procurarem lá no site do Ministério do Trabalho, sempre tem alguma consulta pública de uma NR. E para vocês verem como que funciona, é um jogo de interesse muito grande. Há pouco tempo, a NR16, que é a atividade perigosa, acrescentou o trabalho do motoboy. A pessoa que trabalha com motocicleta tem direito à periculosidade, 30% do salário. Periculosidade é em cima do salário da pessoa, salário base, e salubridade em cima do salário mínimo. Essa NR, que alterou em 2014, deu uma consulta pública. As empresas não gostaram. Para vocês terem ideia, como é um jogo de interesse político e econômico tão grande, a Ambev conseguiu revogar esse pagamento. Porque a Ambev tem uma quantidade muito grande de vendedores que trabalham com moto. Então aí vocês pensam a força que eles têm no judiciário de conseguir bloquear o pagamento determinado de uma NR. E nessa consulta pública, qual que é a ideia? Fazer com que o pagamento da periculosidade para quem trabalha com moto seja para quem trabalha 20% no mínimo do seu tempo com motocicleta. Na atual legislação não fala. Pode ser que o cara trabalhe uma vez na semana, pegue a moto um dia na empresa e possa ter direito a pedir periculosidade. Então, uma norma de 2014 já deu uma consulta pública para ser modificada porque as empresas não gostaram. Vou falar de uma outra questão de vibração daqui a pouco, que foi por influência das empresas também. Então, as NRs não são pensadas porque, vamos fazer novas medidas para proteger os trabalhadores ou algo do tipo. São as empresas que começam a gritar, falam, do jeito que está, a gente está tendo prejuízo. Vamos modificar. Outras que são gerais, SESMIT, Serviço Especializado em Área de Segurança e Medicina do Trabalho. Nós temos 5 profissionais do SESMIT, técnico de segurança, um auxiliar de enfermagem do trabalho em nível técnico, e o superior nós temos o engenheiro de segurança, o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho. Essa é a composição do SESMIT, que dependendo do grau de risco da empresa, que vai de 1 a 4, a quantidade de funcionários determina quantos funcionários, quantos profissionais do SESMIT essa empresa precisa. Pegando como base uma fábrica de calçado, ela vai precisar ter um técnico de segurança a partir de 100 funcionários. Aí a gente pensa, será que tem uma única pessoa dentro da empresa para controlar outras? Controlar não, né? Para gerenciar a sala de segurança de outras 110, por exemplo, será que é eficiente esse tipo de trabalho? É impossível. Se for fábrica de solado, que é grau de risco 4, é a partir de 50 funcionários, elas não têm. Mas se eu tenho uma fábrica de 70 funcionários, eu não preciso ter técnico? Não precisa ter técnico durante 8 horas de trabalho, mas você precisa ter uma empresa que vai gerenciar, que vai prestar um serviço. O cara pode ir lá 1 ou 2 vezes na semana, pode ir 1. Aí depende da necessidade da empresa, porque ele tem uma série de documentos que ele tem que acompanhar, que tem que ter um profissional. Por que eu estou falando do técnico de segurança? Porque ele é o primeiro profissional que a empresa precisa contratar dentro desse dimensionamento que nós falamos. Grau de risco, número de funcionários. Então, sim. Voltando um pouquinho, você falou do adicional de moto, sim. 30% em cima do que? Do Salário base, do salário que ele recebe. Não, em cima do salário base. Que eles estão querendo alterar para o direito que a pessoa tem ou não. Isso que é uma legislação de 2 anos. Então, aí, por esse profissional, interno ou não, ele vai ter que acompanhar a utilização de EPI, ele vai ter que acompanhar a CIPA, no mínimo treinar a CIPA, que acima de 20 funcionários a empresa já precisa constituir a sua CIPA, treinar a sua CIPA. Tem que ter o PCMSO, que é um médico do trabalho, que tem que ser o responsável, que é outro documento que é feito e colocado na gaveta. Não se coloca em prática os exames que são dimensionados. Às vezes não existe PCMSO. O cara vai lá na internet, baixa um PCMSO, altera as informações, o médico vai lá, assina e a empresa tem um PCMSO. O PCMSO é um programa. NR9, PPRA é um programa. O programa é uma série de atividades que você vai colocar em prática. E não um papel, e não um documento. Não vai funcionar dentro da empresa. Tem pessoal vendendo PPRA R$200. A gente costuma brincar, o pessoal está prostituindo. Olha, não vai caber numa tela dessa, tanto com o número de pessoas que fazem isso, infelizmente. Infelizmente. E por que não dá para fazer um PPRA R$200? Porque você precisa ter levantamentos na empresa.
Não dá para você fazer o estilo Chico Xavier, igual é feito lá há 3 anos, para levantamento de ruído. Você precisa ter um dosímetro. Esse dosímetro de ruído tem que ser calibrado todo ano. O dosímetro mais simples que tem, ele custa R$ 2.500. Você tem que calibrar ele todo ano, dá por volta de R$ 800. Como é que você vai pagar? Estou falando de um risco que deve ser levantado. Um equipamento cobrando R$ 200. Não tem como. É a gente chegar nas empresas, por exemplo, o cara que fabrica calçado, ele custa, sei lá, estou chutando, R$20 para produzir um calçado, você não vende por 18. Pergunta isso pro dono da fábrica se ele vende. Ô, me vende esse calçado, senhor, você gastou 20 para produzir, eu pago 18. O cara vai te xingar, vai falar, sai da minha fábrica e tudo mais. Só que o profissional da segurança, eles querem faz isso. Aí o cara não vai fazer levantamento, não vai na empresa, pega um modelo da internet, muda os nomes e entrega. Aí o fiscal chega, ele pega o nome, um PPRA e olha na empresa. É outro planeta, deve estar instalado esse PPRA em outra dimensão. E aí tem uma coisa que eu falo para os alunos. Vocês estão vindo aqui toda noite, toda tarde, vocês estão deixando a família de vocês para ter uma profissão, vocês vão sair e vai pôr um de vocês na meta. Porque se acontecer um problema, vai ser o númerozinho do Ministério do Trabalho de vocês que vai estar lá. O dono da empresa vai continuar com a empresa do mesmo jeito. Eu, como profissional, eu que trabalho na formação de profissionais, eu falo para eles. Eu, que tenho o meu CREA lá, eu não assino coisa que eu não faço. Ah, quer dizer, não é questão de moralismo, isso coisa. Cada um sabe onde o carro aperta, pessoal. Ninguém é obrigado a fazer nada, eu acredito. Mas aí você tem que aturar as consequências depois. Porque se a fiscalização chegar e perceber, porque isso aqui é falsidade ideológica. Você assinou o seu nome em algo que não existe, você quer um documento oficial da empresa, e aí? Você vai arcar? O dono da empresa passa os bens por mão da filha e continua no outro dia. É mentira ou não que o pessoal faz isso? E o profissional, tem como você transferir seu crédito? Tem como você transferir seu registro do Ministério do Trabalho? Não tem como. Você vai. Quem vai levar pior é o profissional. Só que o pessoal está se prostituindo. E as empresas estão achando que estão resolvendo o problema. Cliente de vocês que estiver pagando PRA barato, fiscalização de eu vou falar a questão dos exames. Exame é uma bagunça no Brasil. De maneira geral, as empresas estão colocando pessoas de qualquer forma para trabalhar. E ela fala, mas eu tenho PC mensual. Não, você tem um papel. É uma situação diferente. São todas legislações que vão interagindo com o outro. Aí a gente começa com legislações específicas, né? Máquinas e equipamentos, questão de edificações. Aqui a ergonomia, que é uma coisa nova. Eu vou falar de vibração daqui a pouco. Mas hoje em dia a gente vive a moda da música, a moda da roupa, a gente tem moda em ações de insalubridade também, não sei se vocês sabem. Uma época foi ruído, uma época foi calor, a moda agora é vibração, que eu vou explicar para vocês, que mudou a legislação. E a moda mais nova ainda é a ergonomia. O advogado não especifica qual item da norma está incorreto em relação à ergonomia. A ergonomia, só para eu explicar, é a adequação do posto de trabalho às condições psicológicas e físicas da pessoa. Ou seja, a altura da mesa, posicionamento do computador, na linha de montagem, se a pessoa trabalha agachada, se ela tem que ficar muito em pé, como que é o carregamento de materiais, se é uma pressão psicológica muito grande. Por exemplo, um dos problemas maiores em ergonomia é telemarketing. A quantidade de pessoas que são afastadas em telemarketing é gigantesca, tanto que a jornada de trabalho é de 6 horas apenas, para ver se diminui esses problemas e mesmo assim não diminui. O cara de equação, advogado, fala, não cumprimento a NR17. Isso gerou um impacto para o meu trabalhador, para o meu cliente, eu quero uma indenização X. Mas qual item da NR17? Eu não ponho. Aí o juiz nomeia o perito vai olhar item por item da NR17. Nenhuma empresa vai passar. Infelizmente. É a nova moda que tem aqui. Aí a gente começa com NR18, condições do ambiente de trabalho na construção civil. NR20 mudou faz pouco tempo, inflamável de combustível. Não sei se vocês têm muitos clientes que é posto de gasolina. Frentista tem que passar por um treinamento de 8 horas. Quem trabalha na loja de conveniência tem que passar por um treinamento de 4 horas. Perdão. Essa legislação mudou há 2, 3 anos. E aí, como tem moda para ação judicial, tem moda também para ações do Ministério do Trabalho. Pode ser que daqui a um tempo a moda seja
pedir treinamento da NR20 em posto de gasolina. É necessário. Outra coisa, vocês já viram quando eles vão fazer abastecimento? Chega um caminhão-tanque, que tem que subir uma pessoa em cima do tanque para fazer, que lá é trabalho em altura. Se enquadra em NR35, porque acima de 2 metros é considerado trabalho em altura. O cara que trabalha no posto, você vai falar para o cara que tem que fazer um treinamento de trabalho em altura. Por quê? Porque em cima do tanque, acima de 2 metros de altura, o que pode ser feito? Colocar uma proteção no próprio caminhão ou ter um sistema de engate, que eu já vou mostrar, já falando em relação a NR35. Mas são itens que muitas vezes as empresas não sabem e acham que ela precisa só de um documento para resolver. Aí que tem trabalho a céu aberto, explosivos, resíduos, NR18 que a gente vai entrar daqui a pouco. Tem condições sanitárias como for locais de trabalho, outra coisa interessante para a gente falar. Alguma vez algum cliente de vocês perguntaram se pode cobrar EPI do trabalhador? Valor? Já tiveram essa dúvida de algum de vocês? Vocês acham que pode pagar, que pode cobrar ou não do trabalhador? Não pode. Rapaz pode, Esse item de condições sanitárias e conforto dos locais de trabalho, se a gente pegar junto com a NR6 e NR6, lembra que lá na CLT fala das obrigações dos trabalhadores e da empresa. A empresa tem a obrigação de fornecer os itens de segurança do trabalhador. O trabalhador tem a obrigação de cumprir. Só que nesse item fala em relação a armários, qual os tamanhos de armário para guardar roupa, esse tipo de coisa, qualquer empresa precisa ter. E na NR6 fala entrega, limpeza, higienização, troca e guarda. Então, se você não tiver cumprido a NR24, o cara não tiver onde guardar o EPI dele, você não pode cobrar se ele perder. Como é que você cobra de um cara que ele perde EPI e você não tem onde guardar? Aí a empresa vai lá, cobra do cara, ele entra com uma ação depois, ele ganha da empresa também. Por quê? Porque ela não tem armário, uma coisa muito difícil de colocar na empresa, né? Uma tecnologia japonesa só vem importada, esse tipo de coisa é muito difícil colocar em prática. Geralmente as pessoas pensam que é muito difícil investir em segurança. E é uma coisa simples dessa, junto com organizar, eu vou mostrar uma ficha de EPI depois, é uma organização simples que ela consegue resolver o problema. Por isso que a gente nunca pode pensar as NRs de forma separadas. Óbvio que a gente mostra de forma separada por uma questão lógica, fica mais fácil de entender. Mas nenhuma é colocada em prática de forma separada. Você tem que levar em consideração outras NRs. E aqui as últimas, quando foram feitas, as normas eram até a 28. Depois foi aumentando, trabalho portuário, caviário. Quando eu fiz o técnico, não vou falar que faz 10 anos, vocês vão me chamar de velho já, não tinha NR31, que era trabalho rural, não só rural, mas silvicultura, exploração florestal e agricultura. Tinha as NRR, normas regulamentadoras rurais. Eram 5 NRR que foram excluídas e criaram a NR31, que estão pegando pé em algumas situações também. E aí tem estabelecimento de saúde, espaço confinado e trabalho em altura, elas tinham dentro da NR18. Até então, não tinha detalhamento do que fazer para quando você tinha trabalho em espaço confinado fora da construção civil, ou trabalho em altura fora da construção civil, e foram colocadas em prática. Na última, abate processamento de carnes no frigorífico, que tem uma quantidade enorme de acidentes, uma quantidade muito grande de problemas de ergonomia também. Tem pessoas que em 3 meses trabalhando em abate, porque eles têm que cortar as partes do frango, por exemplo, em determinados tamanhos de peça, ele fica o dia inteiro fazendo isso. Tem pessoa que perde o movimento do braço com 3, 4 meses de trabalho nesse local. Porque eles trabalham um muito próximo do outro, fazendo o mesmo esforço durante 8, 7, 9 horas do dia. 4 meses de trabalho, tem pessoas perdendo o movimento do braço, mesmo com a instalação da NR36. E no Brasil criou-se conglomerados gigantescos de frigoríficos, que têm poder econômico e político. Então esse pessoal, por exemplo, dentro do abate, dentro do corte das carnes, eles não conseguem, por causa do sistema de trabalho deles, cumprir a NR12. Em vez de ter uma fiscalização com eles, alguma ação
não acontece nada, porque eles têm um poder econômico muito grande. Eu sempre falo isso porque a gente não pode abandonar a questão técnica da questão econômica, senão a gente vai ser muito inocente. Mas alguns itens, as pessoas, as empresas sabem que elas precisam fazer. Tem um documentário, agora eu esqueci o nome, que fala, com 100 mil que essas empresas investissem na segurança do trabalhador, eles resolveriam o problema. Na última campanha de 2014, eles deram para as 3 principais campanhas mais de 100, 200 milhões de reais. Deram não, né, gente? Eles emprestaram para depois de um tempo eles ganharem no turno. Então, é uma questão econômica e política. Alguns documentos que as empresas precisam criar, talvez vocês já... PPRA, PCMSO, laudo de insalubridade. A CNR36 aí, ela engloba também peixe? Se é na parte de abate e processamento, sim. Se é a parte de venda, não. Abate. Carnes e derivados. Aqui tem alguns documentos que esses pertencem ao Ministério do Trabalho e esse pertence ao Social. É importante a gente ter essa diferença. Esses documentos estão dentro das NRs. Laudo de insalubridade, periculosidade, NR 15 e 16. 15 insalubridade, 16 periculosidade. PCMSO, PRA eu já falei. Previdência social são laudos. Qual que é a diferença? O PPRA pode ser feito por uma pessoa, como está na NR9, uma pessoa que tem conhecimento e autorizado pelo dono da empresa. Não fala de formação. Mas aí, qual que é o profissional mais indicado nessa situação? O técnico de segurança. O técnico de segurança pode fazer PPRA? Pode, sem problema algum. Qual que é o problema? Se você vai ter um laudo de insalubridade e periculosidade, ou seja, você vai fazer levantamento na empresa e vai falar se o cara tem que receber ou não insalubridade e periculosidade, o PPRA do técnico não serve. Porque laudo quem faz é engenheiro do trabalho e médico do trabalho. O laudo sempre tem alguém, tem que ser um profissional ligado ao conceito de classe. E na legislação específica da Previdência Social fala médico ou engenheiro do trabalho. Então, a empresa vai ter um PPRA que um técnico de segurança vai assinar sem problema algum. Só que se ele tiver um laudo, necessidade de um laudo, vai ter que ser engenheiro. Então a empresa é melhor ela contratar e fazer o PPRA com engenheiro já direto do ano? Depende. Se ela tem um técnico que faz o PPRA, ela pode pedir fazer um laudo a cada 3 anos. Ela ter guardado esse laudo por 3 anos, desde que ela não tenha grandes alterações no ambiente de trabalho. Aí a gente entra na Previdência Social. LTCAT, que é para provar se o cara tem direito à aposentadoria especial ou não. E o famoso PPP, que tem que ser baseado em levantamento feito por um engenheiro ou médico, baseado em algum laudo. E eu nem vou entrar em E-Social. Se a gente entrar em E-Social, a gente sai daqui só amanhã 3 horas da tarde, amanhã 1h30 tem que estar lá em Jabuticabal. Senão, o pessoal, nessa crise, a gente não está podendo aliviar. E-Social, a empresa vai entregar a informação para o governo. Tem alguns casos, algumas varas de trabalho, fazer o seguinte: ação judicial de insalubridade, o juiz do trabalho está passando a informação direto para o auditor fiscal do Ministério do Trabalho. Porque a empresa está começando a ter muita ação de insalubridade e periculosidade, o auditor fiscal fala: peraí, está meio bagunçado o negócio aqui, vamos lá fazer uma visitinha, tomar café na empresa e fazer o pessoal correr dentro dela, procurar PPRA, ligar para o prestador de serviço dela, enfim. Então, além do E-Social, se ela entrar em vigor mesmo, na área de segurança, praticamente nenhuma empresa está resguardada. É um grande problema essa questão. Não sei quanto tempo vai demorar para colocar em prática. Eu torço que o E-Social entre o mais rápido possível, porque da área de segurança vai ser um crescimento muito grande, não por amor, né? Pela dor as empresas investem em segurança. E, depois dessa pequena introdução, nós vamos falar da NR12. Isso aqui, pessoal, ano dela de publicação e todas as modificações que ela teve. Modificação 83, 94, 96, 97. A que pegou foi de 2010. As empresas estão hoje tentando se adequar. Foram só 6 anos. Foi pouco tempo, uma coisa meio corrida, né? O Brasil é muito bom em planejamento. A gente está vendo lá no Rio, né? O pessoal não percebeu que estava vazando água nos apartamentos, né? Uma coisa difícil de ver, se você tem um especialista, é a mesma coisa você tem que trazer do Japão também, é uma coisa bem sofisticada, por isso que o pessoal não colocou em prática. Essa alteração de 2010
aprofundou muito mais os conceitos em relação à proteção nas máquinas e equipamentos. Em máquinas e equipamentos, quais são os problemas que nós temos? Só coisas simples. A gente pode ter esmagamento, a gente pode ter corte, cisalhamento, enroscamento, arrasto eu não coloquei, tem choque também, porque muitas máquinas acabam não tendo o seu sistema elétrico totalmente levado em consideração, não fazem ele de acordo com a NR10. Então, esses são os problemas. A utilização de uma máquina é feita porque ela tem uma força, uma velocidade, uma precisão muito maior do que o trabalho humano. Por isso que você utiliza uma máquina. Por ela ter essa força, essa precisão, essa velocidade, se acontecer um acidente, a chance de ser grave é muito grande. Ou você pode perder um rim e virar presidente também. Tem outras situações que pode acontecer no acidente também. É que nós temos o objetivo. Eu ia colocar umas imagens de pessoas presas em máquinas, pessoal, mas eu achei melhor nós ver que o pessoal janta e vem para cá e acabar estragando o jantar do pessoal. Mas objetivo: segurança do trabalhador, melhoria das condições de trabalho, com prensas similares, injetores. Prensas nós temos muito aqui em Franca, em fábrica de solado. Alguém já conheceu uma fábrica de solado já? Tem prensa pra caramba. Eu vou mostrar um exemplo de quanto custa uma montinha de uma coisa simples de uma prensa. Pode acontecer muito acidente com prensa e acidentes que, no mínimo, um esmagamento, com perda de membro, uma situação grave por causa da força dela. E muitas vezes ela trabalha com temperatura alta, então acaba atrapalhando mais ainda. Máquinas e equipamentos intrinsecamente seguros, conceito de falha segura. Falha segura é o seguinte: se o cara quiser pôr a cabeça dentro da máquina e querer se machucar, a máquina tem que ter um sistema que ela não permite o cara fazer isso. O cara diz: eu quero me matar, vou enfiar na cabeça uma máquina. Ela tem que ter um sistema. Pela legislação, esse conceito de falha segura é esse. Máquinas e equipamentos à prova de burla. Burla, isso aqui é um balancinho. Todo mundo sabe o que é um balancinho? Faz a corte dos couros nas fábricas de calçado. Esse sistema anti-burla porque o brasileiro é muito criativo, né? Ele sempre gosta de uma gambiarra. Na engenharia a gente não pode falar gambiarra, a gente tem que usar uns termos bonitos, é recurso técnico provisório. Quando alguém falar em gambiarra, vocês pensem em recurso técnico provisório como o mais bonito. Esse sistema anti-burla tem que impedir esse jeitinho brasileiro. Como que essa máquina funciona? Ela tem duas hastes que elas colocam a peça de couro aqui, com a faca, que é o modelo, e utiliza esses dois botões. Dessa forma. Porque se ele está ao mesmo tempo apertando os dois, não tem chance do artista estar com a mão aqui embaixo. Essa é a lógica. Falha segura. Evita a burla. O que o artista faz? Passa uma fita aqui e trabalha com uma só. E fica com uma mão exposta a, num momento, um erro, porque o cara do lado zoou ele que o Corinthians perdeu no final de semana, ou porque ele está com uma filha doente. Às vezes não é de maldade. Às vezes ele está com a mãe com problema. Aqui já está funcionando a todo vapor, ele só está com a mão e prensa a mão dele, ele perde o movimento no resto da vida, ou tem que arrancar a mão, esse tipo de coisa. Então, as máquinas têm que evitar essas possibilidades. Para vocês terem ideia, na área de cana-de-açúcar é o maior problema ainda. O pessoal foi fazer um sistema anti-curva. A máquina que faz a colheita, ela tem uma rosca sem fio embaixo, que tem que ter uma proteção. Só que o pessoal ia lá e tirava a proteção. Aí o pessoal pensou, o pessoal das fabricantes pensava: a gente vai evitar esse jeitinho brasileiro. Colocou um sistema onde o cara levantava do banco dessa colhedeira, ela parava de funcionar. O que o pessoal fez? O pessoal é criativo, né? Vai fazer uma coisa para... O pessoal levantou o banco e colocou um sistema que ela ficava funcionando o tempo inteiro. Então o cara descia do banco, descia da máquina e ela estava lá rodando. Fiquei sabendo de um caso há pouco tempo, Jabuticabal tem muita usina. O cara trabalha na noite sozinho, que é um erro grave, com um foninho de ouvido escutando música e um foninho solto. Fez esse sistema de burla, foi tirar alguma coisa que prendeu, o foninho puxou e ele foi carregado. Então, a máquina tem que evitar esses erros. Porque as pessoas acham que o brasileiro tem mania de querer levar vantagem.
de querer fazer a coisa. Ele quer descer da máquina com a máquina rolando, funcionando, que esse eixo funcionando e pode puxar ele. Esse é o sistema que tem que burlar. Aqui é o funcionamento, né? Coloca a faca, você tem que virar. Na teoria, a partir do momento que você isola uma, você trabalha mais rápido. Isso é o que o pessoal pensa. Então, mas o cara burlou dentro da empresa. Lembra que a empresa lá na CLT tem que fazer o trabalhador seguir? O cara burlou. A empresa não tem chefe no setor? Não tem cara no setor que manda? Esse é outro detalhe. Técnico de segurança, dentro da empresa, ele não manda em nada. Quem manda, quem tem responsabilidade no setor é o chefe do setor, é o carregado. Ele é uma pessoa que dá uma visão técnica. Ele não tem autoridade dentro das empresas. Ele não pode chegar muitas vezes e falar, para essa máquina. Porque senão o chefe do setor dá cria. O certo é que o técnico de segurança tem essa autoridade de falar, parou essa máquina, você não vai trabalhar. Tem esse problema. Então, aqui é um sistema de uma máquina que é muito utilizado. Tem que ter esse duplo acionamento, tem que ter um botão de emergência. Aconteceu um problema, ele parar a máquina de uma vez, sem contar as questões de parte elétrica também, que a máquina tem que estar em dia. Esse é um dos itens, a NR12 é gigantesca. Veja os tópicos que ela tem, princípios gerais, arranjos físicos, instalações de dispositivos elétricos, dispositivos de parada de emergência, sinalização, riscos, manutenção, inspeção, e temos aqui alguns anexos. Temos um específico, máquinas para fabricação de calçados e afins, que falam lá do balancinho. Tanto esse tipo de balancinho, que é chamado balancinho jacaré, quanto balancinho ponte. O balancinho ponte é como se fosse um travessão, ele é maior, o sistema é o mesmo, você tem que ter um duplo acionamento para a pessoa não colocar a mão de baixo. Então tem um anexo específico para falar de máquinas e calçados. O maior problema de fábrica de calçado é o balancinho. E aqui vou entrar em algumas questões de como funcionam os procedimentos de segurança na máquina, mas aqui são os procedimentos para adequação. Tem uma empresa, minhas máquinas não estão de acordo com a NR12. Detalhe, acabei esquecendo. A maior parte desse material eu peguei da ABMAC, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos. Ela mostrando para os associados a maneira que eles têm que prosseguir para regularizar. Eles estão com uma proposta junto à comissão tripartite de fazer o seguinte, de cumprir a NR12 em cima das máquinas que foram criadas de 2010 para cá. Eles estão querendo dizer, a máquina antiga é de 2009, então ela não precisa seguir a legislação atual, ela pode seguir a legislação anterior. Isso é uma proposta que está lá no Ministério do Trabalho, o grupo tripartite tem que apoiar, tem que deixar essa proposta passar. Não sei se vai passar, mas a ideia é essa, estão tentando diminuir a necessidade das empresas investirem nessa área. Precisa adequar. Item 12.123, a linha D, regularização da empresa. Definir o responsável técnico por parte da empresa junto ao CREA. Esse responsável junto ao CREA aqui é de quem fabrica a máquina. Você tem que, de quem você comprou a máquina, ou de quem você vai comprar a máquina, você tem que definir quem é o seu responsável junto ao CREA. O artista tem que ter o CREA dele ligado, o número do CREA dele ligado, seja do estado que fabrica a máquina, para estar a máquina regularizada por parte da fabricação. O grande erro no Brasil é o seguinte, a legislação foca, e o Ministério do Trabalho foca em cima das empresas que estão utilizando as máquinas. Não tem fiscalização de quem fabrica as máquinas. E lá eu pegar o projeto do cara e falar, essa máquina você não pode fabricar, porque essa máquina não está de acordo com a NR12. Então tem empresário que não leva em consideração a NR12 e compra 500 mil de maquinário. Depois ele tem que gastar mais 1,5 milhão para adequar a NR12, porque a fiscalização baixou ou porque uma coisa está aumentando. Se você vai vender para mim, ou se você vai prestar um serviço para mim, você tem que cumprir as normas regulamentadoras. Então me mostra um relatório. Eu vou mandar um auditor para você da sua empresa, ele vai verificar se a sua empresa está de acordo com as normas. Eu quero falar, suas máquinas têm que estar de acordo com a NR12. Ele gasta 500 mil para comprar e 1,5 milhão para regularizar. Esse é um grande problema que as empresas enfrentam, também porque elas não têm uma pessoa que pensa em produção e segurança, só pensa em produção. Depois que a máquina está dentro da empresa, a empresa já vendeu. Ela não vai lá consertar o erro de projeto dela. Aí começa, elaborar o inventário das máquinas e equipamentos. Inventário tem que ter identificação da máquina, descrição geral, capacidade, produtividade, tempo de operação, operadores,
diagnóstico com relação à NR12, se ela está, se os parâmetros dela em relação à segurança e integridade física do cara, do operador, estão em dia. Aí é que entra, como profissional, o maior problema. Previsão de adequação, porque isso já não depende. Esse levantamento tem que ser feito pelo profissional, que vai gerar um laudo também, isso é um outro detalhe. Tem que ser um engenheiro que vai gerar um laudo, uma RT, o registro dele vai estar lá no crédito que ele fez esse trabalho. Quem garante que a empresa vai colocar em prática? Eu vou lá, ponho o meu crédito, e a empresa não coloca em prática porque ela só queria o laudo. Se acontecer alguma coisa, o do engenheiro está lá na reta. Se acontecer um acidente porque teve uma burla, porque o funcionário alterou alguma coisa, ele vai responder também. E é capaz do dono da empresa pôr dele. Falou, não, eu paguei o rapaz lá, ele falou que estava tudo certo, e eu não tive nenhuma ligação com isso. Previsão, recursos, localização de planta baixa, colocando layout. Apreciação de risco, que eu vou mostrar, e que é a RT que eu falei para vocês. Aí em 2015, aí volta essa questão da política. Em 2015 fizeram uma alteração. Se vocês pegarem isso aqui, esse item aqui, por exemplo, é diretamente da norma regulamentadora. Toda vez que tem uma alteração, lá na capa da NR, que eu mostrei para vocês várias alterações, na frente que coloca, ó, uma alteração beneficiando as microempresas. O item 12.53, que é a questão de você fazer o inventário, não se aplica às microempresas e empresas de pequeno porte, que ficam dispensadas de elaboração do inventário. Uma coisa é o inventário, pessoal. Outra coisa é colocar em prática as medidas de segurança. Então a empresa não precisa colocar as medidas de segurança? Não é isso. Ela não precisa fazer um item relacionado ao inventário. Ela precisa ir lá e colocar as medidas de segurança em cada máquina. Ela não precisa fazer mais um inventário. É um trabalho a menos. Empresas maiores precisam fazer. Aqui é uma descrição do inventário. O número, que a empresa pode pôr 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, depende da necessidade, a maioria utiliza a numeração. O tipo, que eles colocam o exemplo, é um torno, fabricante, modelo, ano de fabricação, capacidade, que é 5 peças por hora, opera 16 horas por dia com 2 operadores, está adequada, previsão de adequação 24 meses, R$100 mil. Isso é um exemplo do pessoal. Então, isso aqui é uma informação, é um inventário. Isso aqui tem que ser feito de todas as máquinas, a não ser essa exceção que eu coloquei para vocês anteriormente. O grande problema é isso aqui, ó. Às vezes a empresa sabe as modificações que ela precisa colocar na máquina, porém ela não tem dinheiro, ela não quer investir nesse melhoramento. Dependendo das situações, o investimento tem que ser alto. É uma complicação para a empresa. Isso aqui é mais a título de conhecimento, como que é feita essa análise e essa apreciação de risco. Porque risco, o que é risco para mim pode ser que não seja risco para vocês. Tem pessoa que dirige de moto na rodovia a 200 km e não acha que é um risco. Tem pessoa que morre de medo. Então, é muito subjetivo. O problema de trabalhar com gerenciamento de risco, com análise de risco, é você tirar a subjetividade. Isso aqui é uma das maneiras que você pode trabalhar de forma objetiva. Você coloca em consideração a severidade, a frequência ou tempo de exposição é possibilitado de evitar o perigo. Aí você vai gerar uma categoria da máquina. Isso faz com que você tenha prioridade dentro das empresas. A máquina que estiver pior, você vai agir primeiramente. Então, essa é uma maneira de você levantar o risco da máquina de uma forma objetiva, não de uma forma subjetiva. E aqui nós temos medidas de proteção coletiva, administrativa, organização do trabalho e medidas de proteção individual. Isso aqui é o conceito mais básico em saúde e segurança do trabalho. Só que as empresas começam por aqui, ó. Esse aqui é o último passo. As medidas de proteção coletiva são sempre mais eficientes. Na NR9 fala do PRA, você tem que tentar eliminar o risco abaixo do limite de tolerância. Depois você tem que tentar diminuir o risco a um nível que não vai atrapalhar o trabalhador. Se você não conseguir, você vai colocar medidas administrativas. Um exemplo de medidas administrativas. Você vai trabalhar com forno. Não tem como você eliminar o risco. O risco é inerente à atividade. Se você tirar o calor do forno, não tem atividade da empresa. O que você faz? Tira o trabalhador. Ele trabalha 45 minutos de frente ao forno, alimentando o forno, fazendo outras atividades, e vai para uma outra sala com uma temperatura menor.
Aí ele se hidrata, muitas vezes dá algumas bebidas para a pessoa reidratar, depois ele volta para o posto de trabalho. Você eliminou o risco? Não. Porém, você tirou o trabalhador de próximo ao risco. Isso é uma medida administrativa, por exemplo. E a última é a medida de proteção. Em máquinas, medidas de proteção individual são difíceis, pelo que eu expliquei, pela força, pela precisão, pela potência que ela tem. Aí nós temos proteção fixa, proteção móvel e um dispositivo de segurança. Dispositivo que todas as partes móveis de uma máquina, mesmo que seja simples, se ela tem possibilidade de se soltar, mesmo que seja uma correia, por exemplo, ela tem possibilidade de se soltar, tem que ter uma proteção fixa. E proteção fixa é aquilo que só você consegue tirar com uma ferramenta. Se você não tiver uma ferramenta, você não tira essa proteção fixa. Por quê? De vez em quando você pode tirar para fazer uma manutenção, uma troca de peça. Não é uma coisa que vai ficar o resto da vida. Tem que ser uma coisa que o trabalhador não conseguiu tirar de forma fácil. Proteção móvel é importante também. Veja aqui, é um local que pode soltar ou que tem um movimento da máquina, porém, durante o dia de trabalho, o operador tem que utilizar e abrir. Aí você coloca o sistema na fechadura, porque ele consegue exercer a atividade dele. O vídeo lá para mim, por favor. E a gente essa mais cara. Eu vou mostrar para vocês como funciona a cortina de luz. Essa cortina de luz, ela vai bem contra a criatividade do pessoal. Só que é bem mais caro também. Vou mostrar um videozinho que fica mais fácil de entender. Opera a máquina, põe a mão na frente. Ele aperta o botão, põe a mão na frente. A máquina bate. Ele já tem um sensor. Então, esse é o mais eficiente. É uma cortina de luz. A partir do momento que ele põe a mão na frente dela, ela é bloqueada. Isso é muito utilizado em imprensa. É o mais eficiente, porque você conseguir burlar esse sistema não fica solto para o trabalhador, vamos dizer assim. Então, esse é o mais eficiente de forma disparada, só que é o mais caro também. É uma das medidas que devem ser colocadas em prática para você evitar aquele sistema que eu falei. Se o trabalhador quiser pôr a mão, ele não vai conseguir. Então, todos esses itens, pessoal. Desliguei. Então, todos esses itens devem ser colocados em prática de acordo com o levantamento da empresa. Quer dizer que a empresa tem que pôr uma cortina de luz para proteger seus trabalhadores? Não. São os sistemas que estão disponíveis no mercado. Eles podem utilizar outras ferramentas, outras formas, de acordo com aquilo que eles têm para investir. Desde que aquela situação proteja o trabalhador. Desde que seja eficiente. Então, que fique bem claro, é uma possibilidade, não é uma necessidade real. Então, aqui, eu coloquei essas proteções como mais importante, porque a possibilidade de machucar as pessoas, os trabalhadores, na hora que sofrem os impactos, são os maiores problemas. Então, nós temos situações em relação a dispositivos elétricos, aí a gente entra em R10, partida, acionamento e parada de emergência, manutenção, inspeção, preparação, ajustes e reparos. Manual tem que estar em português. Importou a máquina, tem que pedir a tradução do manual. A empresa enrolou para entregar essa tradução, paga alguém para fazer essa tradução, tem que ter o manual em português dentro das empresas, é obrigatório. Isso aqui, seja o maior problema, essas duas situações. Porque a máquina não se opera sozinha e é o que as empresas menos fazem, investir na capacitação dos seus trabalhadores.
trabalhadores. O procedimento de trabalho é uma receitinha de bolo. Começa com A, vai com B, C, tudo exatamente o que o trabalhador tem que exercer a função. Se ele sofre um acidente e ele não tem a maneira correta de trabalhar porque a empresa não tem um procedimento e não treinou ele, como é que ela vai falar na justiça que ele fez a operação de forma errada? Como é que você cobra alguém que ele trabalhou errado se ele não explicou a maneira correta de trabalhar? Isso aqui é uma outra necessidade que a empresa tem. E aí eu fiz uma brincadeirinha aqui, né, que na verdade não é uma brincadeira, com uma prensa. Essa prensa aqui está totalmente irregular. Ela não tem proteção. Se o cara aciona o botão e ele quiser pôr a mão aqui, ó, ele consegue. Aqui não é nem sistema anti-burla, ela não tem as proteções que ela precisa. Aí eu coloquei o item 12.38. As zonas de perigos da máquina e equipamentos devem possuir sistemas de segurança caracterizados por proteções fixas, proteções móveis e dispositivos de segurança interligados, que eu acabei de mostrar para vocês. Ela não tem nada disso, nem fixo, nem móvel, nem nada. O auditor vai chegar e vou fazer uma simulação de multa por um item. Se procurar mais itens aqui nessa máquina, ela tem. Eu estou falando de um. De uma empresa de 130 funcionários, porque a multa em relação à saúde e segurança é relacionada ao número de funcionários que ela tem. Ela é infração de grau máximo, que é de 1 a 4. O valor dela é entre 4.419 e 4.948, que tem que multiplicar pelo FIR. É uma coisa bem moderna também. Você tem que, em vez de colocar em reais diretamente, eles colocam para você multiplicar pelo FIR, que é 1,0641. 4.702 é o mínimo, 5.265 o máximo. O auditor fiscal define o valor que ele quer dentro disso aqui, por prensa, viu, pessoal? Estou falando um item. Não tem botão de emergência, não tem uma série de fatores aqui. Se o auditor fiscal multar, ele vai começar com essa bagatela de 4.700. Se a empresa tem 5, 6 prensas, dá para dar um prejuízo bacana para a empresa. Infelizmente, muitas vezes na maioria das vezes as empresas vão pensar somente nisso aqui. Se o cara vai perder a mão, você vai perder o movimento, o pessoal não se importa. Eles estão preocupados com isso aqui. Acho que é importante a gente falar isso para os clientes de vocês, para os empresários. E como que é feita a conta? Né? Ela tem esse quadro do NR28. Dentro da NR28, você tem a classificação. Se é um problema de segurança ou um problema de medicina, a classificação em 1, 2, 3, 4, o número de funcionários. De 1 a 10 é um valor, de 11 a 25, de 26 a 50, e assim sucessivamente. Essa é feita a forma da multa está dentro da norma também. Você pega o item, procura dentro da NR28, vê a classificação dele com o número de funcionários, você consegue chegar no valor. A NR18 a 35 é mais curta, viu, pessoal? Ver se eu consigo trabalhar de forma mais rápida. Alguma dúvida em relação ao NR12, pessoal? A gente começar no NR18? Tranquilo? A 18 quase não teve alteração, né? Isso aqui foram todas as alterações, 78 a 92 não teve nenhuma, depois várias alterações durante os anos. Eu costumo brincar que o pessoal faz tech segurança porque é uma das áreas mais difíceis de trabalhar. Eu sei de caso do cara jogar lá nos 5º, 6º andar saco de cimento para acertar o tech de segurança, porque o pessoal é um pouco, dependendo da origem da pessoa, às vezes o pessoal não tem tanto estudo, o pessoal que não leva desafio para casa, vamos dizer assim, o tech de segurança tem risco dentro da empresa. Ela é muito difícil por essas características. Terceirização, quarteirização, capacitação insuficiente da mão de obra. Insuficiente eu fui até legal nesse ponto, capacitação inexistente em relação à construção, alta rotatividade, prazos muito curtos, preço de contratos baixos, o cara vai ter um valor muito pequeno para receber, ele não vai investir em EPI, não vai investir em segurança, falta de eficiência de procedimentos, falta de informação técnica, escopo dos projetos construtivos não definidos completamente, não está detalhado o que é para ser feito, e falta de gestão, não só dos canteiros de obras. Em construção civil é pior ainda. Qual é o objetivo dessa norma? Estabelecer diretrizes de ordem administrativa, de planejamento de organização, com o objetivo é a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos. Ela é bem extensa também. Veja que tem 39 tópicos.
E aqui, já que a gente está falando em máquinas e equipamentos, eu vou falar de máquinas e equipamentos dentro das obras, que nós temos carpintaria. A maioria das obras, praticamente todas, a não ser as obras menores que já compram as madeiras prontas, as obras maiores precisam ter uma carpintaria. Precisa ter o protetor facial, precisa ter o dispositivo empurrador, porque veja que aqui tem uma coifa de proteção, para o trabalhador não chegar com a mão tão perto da serra, ele ter um apoio de madeira ou algum outro material que empurre para ele chegar e fazer um corte, não ter perigo de cortar. Dispositivo de bloqueio com uma chave e ter um responsável por essa máquina, para essa máquina ficar desligada. O moleque que tem 18, 19 anos, está achando que isso aqui é uma brincadeira, e a gente às vezes acha que não, mas quando as pessoas começam a entrar numa empresa, ela não tem noção. No escritório de contabilidade, a pessoa não tem noção do quanto é importante a questão do departamento pessoal, que pode gerar multa, que não pode pôr um determinado número, por exemplo, um CPF errado, ou a nota fiscal, na parte fiscal, lançar de maneira errada. Numa obra, o cara não tem noção que isso aqui é sério. Ele fala, vixe, eu vou brincar com esse negócio é sério aqui, ó. E depois eu vou contar para minha mãe, para meu pai, meu namorado, que eu sei mexer na serra. Só que ele não teve treinamento. Ele não pode mexer nessa serra. Então, tem que ter uma pessoa capacitada e que trave. Se tiver 2 operadores, por exemplo, pode ter 2 chaves. Se tem uma chave aqui, esse cara opera, ele é o responsável. Aí que tem extintor, a coifa de proteção que eu mostrei, guia de alinhamento, coletor de serragem, parte elétrica bem efetuada. Aqui é a proteção da coifa que eu tinha mostrado para vocês. Pode espirrar o material ou até mesmo a própria serra em algumas situações mais graves. Vocês já viram aquelas corte sem ser apoiado nessa serra circular? Popularmente a gente chama de maquita, né? Que é uma máquina, que é uma marca, mas o pessoal utiliza. Em Ribeirão, um tempo atrás, o rapaz tirou essa fita para fazer trocar, para colocar uma de dimensão menor ou maior, para fazer um trabalho diferente, e não colocou a proteção. Ela estourou e bateu no peito dele. Não preciso nem perguntar o que aconteceu. Então, essas questões de tirar a proteção e falar que é rapidinho, às vezes você precisa de 1 segundo de falha na máquina sua para você ter um acidente fatal. E aí é o grande problema da construção civil. Não tem meio termo nesse acidente. Ou ele é muito grave ou fatal, ou não tem uma coisa, ele machucou mais ou menos. Ele sempre machuca muito ou grande chance de falecer, de morrer. Aqui nós temos os itens, né? Praticamente a mesma coisa. Tomada de 3 pinos para ter a proteção da parte elétrica, manutenção periódica, proteção, se for um material maior, ter um ajudante, bitorneira, que é um grande problema, principalmente em relação em volta dela, tem que ter uma proteção para a pessoa não pôr a mão e esmagar. Toda vez que vocês olharem a bitorneira, se ela tem aqueles dentinhos à mostra aqui, quer dizer que o cara pode pôr a mão se machucar, ela não está de acordo com a legislação, se possível num local coberto. Aqui o trabalhador usando EPI, no caso bota. E quando a gente fala de treinamento, de utilização de EPI, que eu mostrei aqui a necessidade de utilizar EPI, a gente sempre tem EPI e treinamento. Você tem que treinar o cara para usar EPI, mostrar para o A mais B que ele utiliza, a maneira correta de usar, e provar junto à justiça. Você coloca outra ficha para mim, por favor, o outro conteúdo. O grande problema, ação de insalubridade que eu tinha falado para vocês. O perito vai lá, ele pega a ficha de EPI. Desce um pouquinho, por favor. Ele pega a ficha de EPI. Se aqui, onde tem que ter o número de CA, que é o certificado de autorização do Ministério do Trabalho, que todo EPI tem que ter, sem preencher, ele vai dar insalubridade para o cara, porque você não comprovou que você está evitando que ele tenha insalubridade por ruído, por exemplo. Ficha de EPI é algo que tem que estar sendo preenchido corretamente, e o texto que ele usa tem que ser bem completo para mostrar para A mais B que o trabalhador sabe o risco que ele está exposto. Então, EPI não é só pegar e entregar. Você tem uma série de procedimentos que você tem que seguir. E se o PPRA a empresa faz de forma bagunçada, ela não faz, imagina a ficha de EPI, como o pessoal geralmente deixa. É um item necessário também. Você volta a apresentação, por favor?
Aí aqui a gente, dentro da NR18, fala a necessidade de ter treinamento. Aqui fala um treinamento de 6 horas. Ó. Formação sobre as condições do ambiente de trabalho, riscos, uso adequado de EPI, equipamento de EPC. Obra precisa de um treinamento de pelo menos 6 horas. 18.28, item da NR18. Temos que ter as proteções nas máquinas, mas se não mostrar para os trabalhadores de maneira correta que ele está sendo protegido, não vai servir para nada. Que nós temos alguns EPIs que tem que estar de acordo com a ficha de entrega que eu mostrei para vocês. Tem vários modelos na internet, mas tem que pensar o seguinte: esse condiz com a forma que a minha empresa está utilizando, a forma de troca, de higienização e tudo mais. E tem período de troca também. Protetor tipo concha, 1 ano. Plug, de 3 a 6 meses, mais do que isso já não é considerado nem pelo Ministério do Trabalho, nem para uma ação de insalubridade, por exemplo. E aqui eu vou falar para vocês, ó. Isso aqui é a motocicleta de baiano, né? O pessoal costuma brincar em obra. Aqui tem um risco chamado vibração, que é uma legislação que mudou recentemente por causa das empresas de ônibus, porque quem trabalha naquelas máquinas antigas, ônibus antigos, ele vai ficar exposto a uma vibração de corpo inteiro. As empresas de ônibus juntaram para mudar a legislação, porque antes não tinha um valor de nível de exposição máximo, era qualitativo, que é chamado. E aí o pessoal estava abusando em relação a ações de periculosidade, de insalubridade por vibração. Aí eles criaram uma norma, hoje tem um valor, isso aqui é um equipamento que faz a medição. Aqui você coloca na mão do trabalhador, se ele tem exposição de membros e braços, se é de corpo inteiro ele senta aqui, ó, que é como uma almofadinha. É recente, é um investimento bem barato, só é importado. Quem tiver uns 60 mil reais para investir, conversa comigo, que dá para fazer alguns laudos de insalubridade de forma bacana. A unidade lá de Jabuticabal comprou 61 mil reais importado da França. Quem quiser investir, pessoal, a gente entra de sociedade, sai fazendo o laudo de insalubridade do pessoal, a gente vai ganhar uma grana boa. O telefone está no final, não fique, vocês não esquecerem. Obra tem grande problema agora, pessoal. Lembra que eu falei da moda de insalubridade? A moda agora é vibração. Isso, o cara que trabalha com isso aqui dentro da empresa, ele tem grande chance de receber. Porque, por mais que tenha luva para diminuir a vibração, essa vibração só vai diminuir se a atividade não fosse feita. Ônibus, máquina agrícola hoje, são com ar-condicionado, o estofo do banco se adapta à pessoa, não é porque os caras são bonzinhos, não, é porque eles estavam levando pau em vibração e modificaram. Hoje em dia essas máquinas novas não tem mais essa questão de vibração. Outros problemas em relação à NR18, a área de vivência. O que é a área de vivência? É tudo que mostra o local de trabalho do trabalhador, sem ser exatamente a atividade dele. Instalações sanitárias, vestiários, alojamento, local de refeições. Tem detalhamento em relação a isso? Tem os itens, isso aqui dá muita multa. Vocês já ouviram falar multa por atividade análoga à escravidão? Vira e mexe na televisão, né? É porque às vezes a área de vivência do cara, eles têm 18 numa casa que caberia 5. Aí ele só consegue comprar comida do pessoal da própria obra. Aí no final da obra ele sai devendo. Aí eles vão lá e pegam 20 caras do Maranhão e trazem para trabalhar na região. Tudo isso são condições análogas à escravidão. Então, não quer dizer que o cara está amarrado, numa senzala, esse tipo de coisa. É que o ambiente de trabalho dele é tão ruim, é tão degradante, que ele acaba tendo esse tipo de problema. E aí nós temos detalhamento de como tem que ser as instalações sanitárias. Individuais, coletivos, tipo calha, box devidamente separados, lavatórios individuais ou coletivos tipo calha, isso é instalação sanitária. Tem que ter um conjunto, lavatório, vaso sanitário e mictório a cada 20 trabalhadores. Tem esse detalhezinho também, tem que seguir essa regra. Chuveiros tem que ter um a cada 10 trabalhadores. Tem um sistema de escoamento da água. Suporte para sabonete tem que ser água quente também. Vestiário, que tem o local para eles colocarem a roupa, de forma a eles irem embora com uma roupa limpa, que tenha banco, armários individuais com cadeados. O pessoal indica ter local para secar a toalha também, para não pôr ela dentro do armário, é uma condição de higiene também. Local para refeições,
é uma coisa meio óbvia. Imagina a gente vai comer em casa, quais condições que a gente quer para a gente almoçar? Tem local para sentar, bebedouro, copos individuais ou descartáveis, estufa elétrica para colocar a marmita para o pessoal ou se é feito comida, lixo com tampa. E aí o refeitório não pode ser localizado no subsolo. E aí tem um item que fala de área de lazer. O refeitório pode ser utilizado como área de lazer. O pessoal põe uma televisão e é considerado área de lazer também. Que são os dormitórios, não pode pôr 3 em cima, tem que ser no máximo 2 camas, né, na beliche. Tem que estar em condições de utilização com armário. Esse aqui está muito bonito, tem até uma escrivaninha para o peão estudar à noite, né? Mas a maioria das vezes o pessoal abandona numa casa, põe 20, onde cabe 10 ou até menos. Isso pode gerar multa também. É um dos maiores problemas em relação à construção civil. E aqui são os armários, que devem ter separação, os 2 modelos podem ser utilizados. Não precisa ser comprado, a empresa pode fazer de madeira, por exemplo. Pode pôr o cara para fazer esses armários quando é uma quantidade menor. E aqui, mais uma vez, eu fiz uma brincadeira, que não é brincadeira. Quantos custa o preço, né, como diz o outro? Eu peguei 18.4.2.3, a linha B, ter portas de acesso que impeçam devassamento, ser construído de modo a manter o resguardo conveniente. Porta do banheiro. A fiscalização chegou e não tem porta do banheiro. Instalações sanitárias. Numa obra com 80 funcionários, esse grau de infração é 2. Ela vai pagar uma multa de 2.060 a 2.341 por não ter porta no banheiro. Esse é um valor que a empresa vai pagar. Lembra que eu falei que aquele valor era por prensa? Esse aqui é por porta. Se tem 3 banheiros e os 3 não possuem portas, cada um o fiscal pode dar essa multa. E aí, já fazendo um elo entre NR18 e 35, que a gente fala do PCMSO, da questão dos exames, que eu falei para vocês, que é estilo Chico Xavier, e nós temos os exames complementares. Nós temos 5 tipos de exames: adicional, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e adicional. Algumas atividades pedem exames complementares. Por exemplo, NR10, trabalho com eletricidade, você pede um exame complementar de acuidade visual, discriminação de cores, eletrocardiograma e eletroencefalograma. Dentro da obra tem um pessoal que vai trabalhar com eletricidade. Aí você vai ter o pessoal que pode trabalhar com espaço confinado. Você tem que fazer esses exames. Praticar alguns desses e mais. Acuidade, hemograma, glicemia, eletrocardiograma. Se a pessoa tem menos de 18, mais de 45, esse periódico é a cada ano. Se ela tem entre 18 e 45, a cada 2 anos, exceto dosimetria, que é para ruído. Você faz antes de entrar na empresa, faz 6 meses, depois você faz anualmente. E tem trabalho à altura também, tem os exames que tem que ser feitos. Acuidade, hemograma, glicemia, eletrocardiograma e eletroencefalograma. São os exames que são pedidos complementares para esses tipos de atividades que pode ter dentro da construção. Entrando já em trabalho em altura, e agora é bem rápido para a gente finalizar, aqui nós temos os artistas. O pessoal está andando, subiu um andame totalmente correto, né? Está bem seguro aquele andame aqui, ó. Esse cara que está aqui, uns 8, 7 metros de altura, sem proteção nenhuma. Aqui tem um cara parceiro, está segurando, é um sistema bem prático, também bem moderno, uma coisa bem tranquila. E esse aqui também. O que acontece? O pessoal não tem noção de que pode baixar a pressão do cara a qualquer momento. Está trabalhando no sol, ele pode ter comido mal de manhã. Um pouquinho que baixar a pressão desse sujeito aqui, ele tropeça e cai. E a chance dele cair de cabeça aqui é grande, ó, porque tem um vão aqui que eles estão fazendo essa parte da construção. A chance dele tropeçar e cair de cabeça é muito grande. Acidente de trabalho à altura também é a mesma coisa. A chance de ser muito grave ou fatal é gigantesca. Mas o pessoal gosta de usar a criatividade. Aqui eu peguei um exemplo que é bem mais pesado. Só uma pontinha para o pessoal parar para pensar nas empresas. O cara tem um salário anual de 15 mil, tem 20 anos e tem expectativa de 68. A continha que o advogado vai fazer para ele pedir indenização. Lembra daqueles 2 mortos no estádio do Corinthians? O Debrecht correu para fazer indenização com eles. Pagaram um absurdo. Então, essa conta da expectativa de vida que ele vai ter no período depois que ele teria, se ele não tivesse acontecido acidente, é de total responsabilidade da empresa. Ah, mas eu entreguei o cinto e ele não usou.
de fazer usar, lembra? A empresa é obrigada a fornecer e fazer o funcionário usar. A empresa não foi eficiente na hora de fazer ele usar. Olha o valor. Mas vai fazer um acordo. Beleza. Imagina o valor que vai chegar para essa família. Eu não estou nem falando da questão da família na perda da pessoa. Estou pensando do ponto de vista da empresa. Se alguém, por acaso, trabalha em altura, morrer, a indenização é alta. No começo a gente estava conversando sobre eu estou fazendo uma reforma na minha casa, eu vou contratar empreiteira, se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é sua. O que eu já ouvi o pessoal falar? Não tem condição de registrar porque é muito caro? Paga um seguro de vida para o cara. Você faz um seguro de vida de 6 meses durante a obra. Se aconteceu perdido, você vai ajudar a família e a família do cara também não vai estar desprotegida. Então isso é uma das maneiras de uma obra particular, estou falando isso, não para uma empresa constituída, mas vai fazer uma reforma na sua casa um pouco mais longa, uma construção, não vai registrar o cara, que na minha opinião, eu sei, né, tem o mundo real e o mundo ideal. No mundo ideal não seria bom fazer isso, mas no mundo real muitas vezes não registra a pessoa. Paga um seguro de vida, muito mais barato, os dois lados estão seguros. Trabalho à altura, a primeira coisa, tem que tentar eliminar o risco. Veja aqui as proteções, guarda-corpo, aqui são bandejas, talvez vocês repararem em obras. Tem uma maior no primeiro andar, depois de 3 em 3 andares. Isso aqui não é para pessoa, isso aqui é para queda de material. Porque para a pessoa que protege é aqui, é o guarda-corpo, ela não pode passar. Veja que aqui é outro andar. Se cair algum material aqui, não vai acertar as pessoas lá embaixo. Começa com isso e você evita a queda das pessoas aqui. Não só do lado de fora, isso aqui é um vão de elevador. Do lado de dentro das obras tem chance de queda também. Como que tem que ser esse guarda-corpo? 1,20 m de altura, tem um rodapé de 20 centímetros, esse rodapé serve para não cair no material, às vezes o cara esbarra, se aqui estiver aberto ele vai cair, pode machucar alguém, e um travessão no meio com 70 centímetros com essa tela protetora também para evitar que caia um material. E como que se elimina? Esses prédios estão sendo muito comuns hoje em dia, 4 andares, para não precisar ter elevador. E no último andar, como é que faz para eliminar o risco? Aqui, toda essa tela em volta. Não existe mais trabalho na altura, porque você tem essa proteção. Não vai precisar usar cinto, não vai precisar usar nada. Acabou. Fez a proteção em volta, não tem mais chance de queda. Lembra que eu falei que o primeiro passo é eliminar o risco? Se você tiver uma gestão de obra bem elaborada, tiver funcionários e material, subiu laje, você já vai ter 2 profissionais, 2 trabalhadores que vão colocar as proteções. Eliminou o risco com 3 horas de trabalho. Os outros trabalhadores que vão fazer as outras atividades não vão correr risco nenhum. Aqui é a tela protetora. Qual que é a lógica dessa tela? Caiu o material, ela vai seguir para a bandeja, para não cair nas casas ao lado também. Isso é uma outra forma de proteção e para proteger os trabalhadores que estão embaixo. Proteção contra choque elétrico. Você coloca contra a rede, antes da rede o cara não tomar um choque, acontece muito também, é um grande problema. E aí sim a gente chega no EPI. Tem que tentar eliminar, colocar as barreiras. Não tem como, é impossível do ponto de vista técnico, devido às características da obra ou da outra atividade. Aí vai utilizar o cinto. Um duplo talabarte, por quê? Se você precisa fazer uma movimentação, você trava um e o outro você fica na mão. Porque muitas vezes ele precisa se movimentar. Olha que ele trava esse aqui, se ele escorregar, por exemplo, ele não cai. E aí, qual é o problema? Esse tipo de talabarte, o cinto e o talabarte, ele é mais caro. E ele é sanfonário aqui, não é à toa, porque ele tem um absorvedor de queda. O que é isso? Quando a gente cai, o tranco que o corpo dá é muito grande, pode dar problema na coluna do cara. Se o trabalhador tiver um cinto de segurança vagabundo, ele não vai cair, mas ele vai ficar sem coluna também. Porque ela dá um tranco na hora que ele cai. É o peso do corpo dele. E aí, por isso que quando vai montar o cinto sempre tem que estar acima. Porque se ele estiver embaixo, ele vai correr todo o peso do corpo dele até o cinto travar. Se ele cair aqui, ele vai cair na própria altura, ele não vai ter peso nenhum em cima do corpo. Isso é uma questão de física. Vai jogar o peso dele até o cinto travar, ele vai levar um tranco. Ele tem esse absorvedor ele vai evitar que o tranco seja na coluna dele, seja aqui. Mas o correto é que seja com 2. O que muitas vezes não acontece. Onde tem problema de trabalho à altura? De maneira geral, fora posto de gasolina, que eu
Já falei para vocês, telhados, fachadas, escadas móveis, andaimes suspensos, escadas, áreas confinadas, beirais e ancoragem crítica, que, por exemplo, acontece muito em indústrias muito grandes, que o pessoal precisa fazer manutenção, por exemplo. É muito difícil fazer ancoragem nessas áreas. Já terminando já, pessoal. Aqui tem responsabilidades, tudo que o trabalhador, o empregador tem que fazer em relação ao trabalho em altura. Tem que ter análise de risco, permissão de trabalho definida, para liberar somente quem está treinado, quem está cruzando, fazer a atividade. Obrigações do trabalhador, basicamente a mesma coisa que está na CLT. E para fazer trabalho em altura tem que ter o exame, tem que ter treinamento. Como funciona o treinamento? Trabalho de 8 horas, treinamento feito de 8 horas, geralmente 4 horas teórico, 4 horas prático. Tem que ter um campo de trabalho, tem que ter um local para fazer esse treinamento prático, porque tem que treinar, por exemplo, salvamento. E se o cara passar mal lá na empresa? Às vezes ele caiu porque passou mal, teve um problema, ele fica pendurado no cinto. E aí? Como é que pode? Tem possibilidade de eu tirar lá? Tem que ser treinado também. Espaço confinado, trabalho em altura, a parte prática do treinamento é muito grande. Isso é uma outra máfia que tem. Tem muito profissional que vende certificado. A empresa quer o documento. Aí o cara vai operar, fazer atividade, sem conhecer os riscos aos quais ele está exposto. O ideal é que ele faça. Tem empresa que dá treinamento 16 horas, 8 horas teórico, 8 horas prático. Mas a 8 horas já contempla a legislação. Antes dele exercer a atividade, a cada 2 anos ele tem que fazer uma renovação. Ele faz treinamento uma vez na vida, acabou? Não. A cada 2 anos, ou se tiver uma alteração no ambiente de trabalho, na forma que ele executa a atividade. E aqui, para a gente finalizar, que é uma coisa que tem grande discussão, 35.3.6 fala: treinamento deve ser ministrado por instrutores com comprovada proficiência sobre a responsabilidade profissional qualificada em segurança do trabalho. A legislação é ótima em complicar algumas situações. Defina proficiência para mim. Aí, o Ministério do Trabalho, percebendo que não tinha sido totalmente claro, tem uma NR35 comentada, disponível na internet também. Aí eles colocaram o que é essa definição aqui, ó. Este item da norma ratifica o conceito adotado pela NR1, ou seja, são entendidos como trabalhadores qualificados aqueles que receberam instrução específica em curso conhecido e autorizado pelo MEC. Aí aqui eles acabam definindo quem pode fazer, engenheiro e ou técnico de segurança. Como que funciona? A parte teórica geralmente é um técnico ou um engenheiro que faz. Porém, a parte prática, para você ter experiência, para você ensinar a outra pessoa o que ela vai fazer lá em cima, para utilizar o cinto, a linha de vida e tudo mais, tem que ser uma pessoa que tem experiência prática nessa questão. Quem entra muito? Ex-bombeiro e pessoas que trabalhavam no exército. Agora fugiu o nome. Uma pessoa que trabalhava com treinamento aqui em Franca, em altura, ele era do exército. Trabalhava em operações de salvamento e tudo mais. Geralmente, o técnico ou engenheiro entra com a parte teórica e a parte prática é esse pessoal que ou era do bombeiro ou até mesmo do exército, para mostrar as técnicas, as práticas bem mais detalhadas do que uma pessoa que pode ter o conhecimento técnico, mas não ter o conhecimento prático. Então, a forma de regularizar a empresa em relação ao treinamento basicamente é essa. Acabou. Que são as... No final eu tentei dar uma corrida pela questão do tempo, pessoal. Tinha comentado que eu gosto de falar um pouquinho, não sei se vocês perceberam. Aqui é a bibliografia que eu utilizei. Queria agradecer, aqui está meu contato, o meu telefone, o meu e-mail. Quem quiser mandar alguma dúvida, alguma questão, é só entrar em contato. E queria agradecer o convite e espero ter contribuído um pouquinho, pelo menos, para o dia a dia de vocês. Obrigado.